Eu acho que a gente tem que ficar triste porque o torcedor do Vasco não merece isso aí, né? Merece mais. Essa é a maior tristeza. Merece muito mais. Agora, e o futebol é assim mesmo, é tudo rápido. Nós estamos falando de uma semana. Ao mesmo tempo, a gente não pode achar que é terra arrasada, porque é uma semana. E tiveram 3 jogos. Os jogos foram diferentes uns dos outros. Acho que contra o São Paulo a gente jogou bem a maior parte do jogo e precisa vencer. Não adianta só jogar bem. Precisava ganhar o jogo. Já está ruim por aí. Não adianta só ter que traduzir em vitória, porque senão não adianta. Contra o Botafogo, a gente foi muito mal. Uma partida que a gente acertou quase nada, que faltou muita coisa. E hoje a gente jogou bem até tomar o primeiro gol. 37 minutos do primeiro tempo. Jogou muito bem o time. Fez um gol, podia ter feito o segundo, podia ter feito o terceiro, estava cedendo nada para o Juventude. Aí tomou um gol e depois de alguns minutos tomou o segundo. 2 falhas, 2 gols que a gente não... totalmente evitáveis. O primeiro gol saiu a bola estava no nosso pé, aí a gente faz um passe forçado sem nenhuma necessidade. Eles fazem uma bola longa, e uma bola longa que a gente esperava, a gente tinha 7 jogadores contra 3 e tomamos gol. E o segundo gol também não tem sentido nenhum, a gente saiu com a bola por dentro, a gente saiu acelerando o jogo, o time todo desorganizado no campo, e cedemos o segundo gol. No segundo tempo, eles baixaram bastante a linha, a gente teve dificuldade para criar e cedemos o contra-ataque. Essa foi a minha leitura do jogo de hoje, e que nos custou a derrota. Aqui, Diniz. Joel Silva, do canal Colina em Foco. São 3 jogos, né, em uma semana, 3 derrotas, mas a gente entende, pelo menos o jogo contra o São Paulo e contra o Juventude, é a mesma estrutura que até o próprio torcedor concorda de escalação, né, com o Ryan, Andrés Gomes, Nuno. Você acredita que... E o Carpini, mais cedo aqui na coletiva, ele falou que leu bem o Vasco, olhando muito o jogo contra o São Paulo e de colocar 3 zagueiros e conseguir neutralizar. O que você acha que faltou, ou você entende que talvez foi mais mérito do adversário, ou faltou algum jogo melhor individualmente dos jogadores? Como é que em relação ao ataque, até porque no segundo tempo só teve um chute do Nuno. Assim, o que está faltando para o Vasco voltar a criar o que vinha criando na sequência positiva? Obrigado. Eu assim, depois que o resultado acontece, as narrativas elas ficam muito facilitadas. Se tivesse tido uma leitura exata do jogo, tanto o São Paulo quanto o Juventude, a gente não tinha tido superioridade, não tinha saído ganhando. Hoje, no jogo de hoje, para virar o jogo, a gente teve que entregar 2 gols. Só se estivesse contando que a gente ia entregar 2 gols, que a gente costuma entregar. Nós entregamos 2 gols para o Juventude, e isso modificou a partida. Depois eles baixaram, e o que acontece com o placar? A torcida fica mais impaciente, o jogador vai perdendo confiança, o time fica mais apressado. As trocas também hoje não teve o efeito que teve, por exemplo, num jogo contra o Vitória. E aí sim, no segundo tempo, surtiu efeito. Mas muito por conta do jogo estar 2-1 e a gente ficar num estado anímico diferente e ter uma perda de confiança importante. Mas tanto o São Paulo contra o Juventude, a gente teve domínio do jogo. O normal não era se a gente continua jogando, não toma o primeiro gol do jeito que tomou, porque mas o gol sai. Mas o Juventude não fez força nenhuma para fazer o gol da gente. Nenhuma. Hoje a gente entregou o resultado para o Juventude, como foi contra o São Paulo também. Contra o São Paulo, a gente está dominando o jogo, aí tem um escanteio, a gente cede um escanteio que não precisava ceder, a gente está com todo mundo lá acumulado, a gente tinha os 7 jogadores contra 2 ou 3, bota a bola para escanteio. Aí no escanteio a gente comete um pênalti infantil como a gente cometeu. No jogo de hoje aconteceu coisa parecida. Então não é assim do jogo, assim, o que mudou? Se a gente tivesse tido esse comportamento contra o Bragantino, de entregar um gol, nós entregamos um gol contra o Bragantino lá no começo do jogo, sai, eu falei isso para vocês. Se eles aproveitam e fazem o gol no começo contra o Fluminense também, muda a história do jogo. Mas hoje a gente não pode ceder os gols que a gente tem cedido. O jogo do Botafogo, ele foi ruim praticamente do começo ao final. Agora o jogo de hoje, o jogo do Juventude, a gente praticamente entregou os resultados para o adversário. A equipe estava jogando bem tanto no jogo como o outro. E aí você vai perdendo confiança. Quando o time perde confiança, fica mais difícil para você buscar a virada.
Diniz aqui, Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. O Vasco foi do céu ao inferno, né? Do seu melhor momento ao pior momento, eu posso dizer, talvez, porque agora está tendo resultados e números ruins, tendo os reforços. No outro momento não tinha os reforços, agora com o time completo está tendo esses resultados. Você explicou, você falou nas respostas anteriores, o que está acontecendo. Eu vou te perguntar por que está acontecendo. Falta de confiança, tem salário atrasado, aconteceu algum problema nos bastidores entre os jogadores, cabeça na Copa do Brasil, psicológico ruim porque soberba pelos resultados que veio. O que está acontecendo? Você explicou o que aconteceu, mas por que isso está acontecendo? O porquê a gente tem que ir descobrindo. Se eu soubesse todos os porquês, teria vencido os 3 jogos, né? Mas a gente vai falar aqui especular. A gente não sabe exatamente por que ganha nem por que perde. Em alguns momentos, eu acho que contra o Botafogo, a gente fez um jogo muito desconcentrado. Isso foi uma coisa que pesou muito desconcentrado. A gente treinou de um jeito e jogou de outro completamente. E era um jogo... E a gente sabia o que tinha que fazer contra o Botafogo, porque a gente fez os 2 jogos da Copa do Brasil e não tinha muita mudança naquilo que a gente tinha preparado para o jogo. A aplicação que foi completamente diferente. Então, ali faltou... Se você falar assim, uma coisa que você acha, eu acho que faltou um nível de concentração extremamente baixo, que nos custou uma derrota extremamente merecida. Do jogo do São Paulo, o jogo de hoje, é diferente explicar o jogo, muito diferente. O Vasco, uma coisa que eu acredito muito, o Vasco tem que aprender, e está aprendendo, o time está aprendendo a jogar bem e está aprendendo a ser um time grande. Não é a primeira flutuação para baixo que teve. A gente já teve pelo menos uns 2 ou 3 momentos assim. Esse é o 3º ou 4º momento na competição que a gente flutua para baixo. A gente tem que saber agora aprender como a gente aprendeu nas outras vezes e voltar a subir. Uma coisa breve. O Ryan, artilheiro do time, centroavante, por que ele bateu um escanteio naquele momento? Tem jogada ensaiada, né? Foi uma jogada ensaiada que não funcionou, né? Foi por causa disso. Mas também, né? Se ele tivesse batido 10 escanteios, tudo bem, mas ele bateu um escanteio. Não, só para entender, o jogada ensaiada não funcionou. Obrigado. Boa noite, Nis. Cauê Rodrigues, do Colina 1927. Queria que você explicasse a saída do Piton do time com o Verratti e o GB em campo. Porque a partir do momento, na minha visão pelo menos, e do torcedor, que você coloca o Verratti e o GB, é um pouco de bola aérea, né? O Piton cruza muito bem, é um dos principais assistentes da temporada. E se me permite mais uma pergunta também, qual a situação atual do Paulinho Paulo e do Thiago Mendes? Obrigado. Do Piton, que naquele momento ele não estava conseguindo achar cruzamento no segundo tempo. Você vê quantos cruzamentos que o Piton fez no segundo tempo. E ali, talvez, um cruzamento de tirando a bola para o pé direito. O Puma, na realidade, entrou para tentar fazer os cruzamentos, que o Puma também bate muito bem na bola. A gente criou muita situação de gol também com o Puma jogando com o pé invertido. Então, talvez ali, isso era uma tentativa. E a segunda, porque o Puma é um jogador que tem uma bola aérea importante, é um cara que tem um cabeceio bom, tanto na bola parada quanto nas bolas invertidas. Aqui, quando fosse ter cruzamento do lado oposto, o Puma ia ser um cara que ia entrar na área com chance de fazer o gol. E também entrou, faltava 8 minutos, talvez. Então não foi por conta disso que o Vasco deixou de ganhar. E você perguntou outra coisa? Eu estou acompanhando o treino. Uma coisa que a gente precisa discutir aqui. Não está 3, 4 meses o time jogando mal. Aí não dá para a gente, senão não tem racionalidade. Não dá. Foi domingo para cá, foram 3 derrotas. Então, os caras estão jogando, que estão há 5 meses aqui. Nesses 5 meses, os caras estão melhores para jogar. E não mudou? Como é que você acha que mudou tudo de uma semana para cá? E os outros que não estão entrando, que a gente nem tem tempo para treinar, treinaram muito bem nos treinos a ponto de ganhar minutagem ou de virar titular. Isso aí que não pode acontecer, isso é falta de racionalidade. Não é nada, estão jogando os caras que têm treinado bem e que estavam entrando bem. Matheus França, que estava sendo vaiado, ele entrou muito bem até o jogo do Bragantino, estava sendo super importante. E concordo, você não entrou tão bem, não entrou tão bem nos outros jogos. Mas o jogador estava entrando bem em todos os jogos. E se a gente vai tirar um jogador que pega um momento ruim de estar entrando mal e tira, daqui a pouco a gente não tem ninguém. Porque a gente vai circulando e todo mundo é questionado, todo mundo é questionado. No fundo, a gente tem que tentar recuperar e dar confiança para todo mundo. Diniz, boa noite. Amadeu do boa canal noite, Amadeu. Na Torcida Vascaínos. Fala de 2 jogadores que são selecionados, né? O Carlos Cuesta e o Paulo Henrique. Hoje o Carlos Cuesta, para mim, acho que fez a pior partida dele dentro do Campeonato Brasileiro. Essa situação da convocação para a seleção brasileira, para a seleção da Colômbia, inclusive, no primeiro gol, o jogador do Juventude cisca 3 vezes
e ele deixa cruzar essa bola, onde ele poderia ter encostado, daria um escanteio, onde o Marcelo Hermes foi muito feliz, pegou e fez aquele primeiro gol. E a situação do PH, de novo, o PH fazendo esse tipo de falta, ou ele, não sei se ele está preocupado em não se machucar para ir para a seleção, e como você vai trabalhar o mental desses jogadores, porque 3 derrotas consecutivas no Rio de Janeiro, de repente, pode estar abalando algum jogador. Boa noite, obrigado. Eu não consigo responder, porque eu não sou jogador. Essa resposta é uma coisa muito pessoal. Eu não acredito que o Cuesta é um jogador que é acostumado a ser convocado. Obviamente, fazia um tempo que ele não era convocado, porque ele não estava jogando na Turquia. O PH não é a primeira convocação. E tem que se habituar, porque se é um jogador que está indo para a seleção, é um jogador que está indo para a seleção por conta do momento que vive no clube, né? Então tem que acabar entregando aqui. Eu não acho que aconteceu alguma coisa por causa das convocações, os jogadores, segundo a tua fala, assim, caíram o rendimento. Eu não vejo dessa forma. E quanto à confiança, é uma coisa que, como eu falo, não é o primeiro momento que a gente passa por isso. O time agora, nesses momentos, tem que se fechar mais, saber receber as críticas, que são todas elas praticamente merecidas, as que estão sendo feitas aqui e que foram feitas contra o Botafogo. Eu não acompanho muito rede social, mas falando daquilo que eu sinto do ambiente da coletiva. O time, assim, no fundo, a gente, quando joga bem, como jogou contra o São Paulo boa parte do jogo e hoje até tomar o gol, a gente tem que converter isso em vitória. Porque só jogar bem já não adianta. E a torcida quer ver vitória, quer ver bom futebol, mas quer ver, acima do bom futebol, quer ver vitória. Então a gente tem que saber entregar para a torcida o que a torcida merece. A torcida que não está instável. O time tem que ser estável como a torcida é estável. A torcida vem, ela apoia, ela vai, ela grita, vai. E a gente tem que ser estável como a torcida está sendo. Em determinado momento a gente estava entregando aquilo que a torcida queria e a gente foi criando uma conexão que, quando acontece esse tipo de semana de 3 derrotas, isso aí a gente, por nossa responsabilidade, abala e a gente tem que retomar. Fernando Diniz, boa noite. Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. As suas coletivas são muito boas porque tem muitos diagnósticos. Então a gente consegue, de uma para outra, quase copiá-las, né? Só que a gente não vê muita mudança dentro de campo. O estilo de jogo é quase o mesmo, as atitudes de alguns jogadores também, por onde que eles percorrem, né? A gente não consegue ver uma mudança, uma variação. Queria entender e perguntar para você o seguinte: se nos próximos jogos, após 3 derrotas no Rio consecutivas e praticamente com os mesmos diagnósticos, se haverá mudança. Obrigado. Você vai melhorando a tua... Assim, eu não consegui nem entender a tua pergunta. Se você acha que os diagnósticos... Eu não consegui, sinceramente, eu não consegui entender muito a tua pergunta, os diagnósticos, que é o mesmo diagnóstico? Isso, a torcida merece, a gente teve erro individual... E... Então tá, então vamos lá. Então você acha que a torcida não merece? Você quer que eu fale que a torcida não merece? É? Que a torcida não merece? A torcida não muda de fora, estou perguntando dentro do campo. Não, a torcida, pensa qual que é o meu diagnóstico, a torcida, vou repetir então para você. Se você acha que esse diagnóstico vai mudar, não. Esse é que a torcida merece, que a gente tem que entregar a vitória, que a gente teve partidas diferentes, não foi dos mesmos tipos de derrota. Contra o São Paulo, a gente conseguiu perder de 2-0 e saiu aplaudido, porque a gente apresentou coisas positivas. Contra o Botafogo foi ruim, eu assumi claramente toda a responsabilidade. Então não teve o mesmo diagnóstico. Você não está prestando muita atenção nas coletivas. Não foi o mesmo diagnóstico, muito pelo contrário. Isso aqui, assim, eu entrego assim, a minha vida, eu fico fazendo, sabe, assim, com muita dedicação. Eu posso, às vezes, não conseguir, mas eu não vou pelo superficial, pelo facinho, para ganhar like. Se eu ganhar algum like, é por causa do meu coração, da minha entrega. Eu quis estar aqui no Vasco. Eu fiz força para estar aqui no Vasco. E eu vou fazer de tudo para entregar a vitória para a torcida. Tudo que eu puder fazer. Isso você pode ter certeza. Então não tem essa coisinha bobinha, assim, de pá, e ficar... Não tem diagnóstico, assim, não é uma coisa fácil. É muito difícil vir aqui falar. E a dificuldade minha é porque eu tenho um respeito gigante pela torcida do Vasco. É muito grande mesmo. Você nem imagina o quanto. O quanto que eu quero, assim, ser parte da reconstrução do Vasco. É uma alegria para mim, não é alegria só de vencer, não, é de ver a torcida na rua e fazer Vitória Vascão, esse negócio bonito. Então é difícil vir aqui, é dolorido pra caramba. E eu venho aqui, assim, eu não vou ficar expondo o jogador aqui, porque alguém queira que eu exponha, não vou expor o jogador.
Eu cobro muito jogador, vocês sabem disso, na beira do campo você vê um pedaço disso. Eu cobro muito jogador, eles trabalham muito isso, o Vasco é um dos times que mais treina que eu peguei na minha vida. E a gente vai se juntar para voltar a dar alegria para a torcida. E a torcida, a gente tem que saber agora ser criticado, porque o que a gente merece agora é crítica. Mas não essas brincadeirinhas, né? De fazer um negócio, de querer achar um negocinho falha para fazer uma pegadinha, assim, que não tem muito sentido. Eu acho que nós estamos aqui, todo mundo em prol do Vasco, de fazer as coisas acontecerem para o Vasco. Eu estou fazendo tudo. E os jogadores, a gente vai procurar melhorar para o jogo do Grêmio. Garantia a gente não tem, mas trabalho e seriedade, está todo mundo querendo fazer o melhor. A mudança dentro do campo, mudança, a gente vai buscar a mudança. A gente vai, principalmente a mudança do resultado. Quando a gente estiver jogando bem como estava jogando hoje, a gente procurar ampliar o marcador, não entregar tantos gols bons como a gente tem entregado. Essa vai ser a mudança. E assim, de uma semana para outra, um time que é bom, não fica ruim de uma semana para outra. A gente tem que saber corrigir. A gente recuperar as coisas, entregar mais coisas, preparar o time lá em Porto Alegre. A gente vai estar com desfalques importantes para ter o PH, o Cuesta provavelmente não chega para o jogo, o Andrés Gomes também não, o Puma também não. Então a gente saber fazer o melhor possível para ter um bom resultado lá em Porto Alegre. Diniz aqui, Vitor Seta do Globo. Historicamente aqui no Vasco, nesses momentos de queda para baixo, a base, os jogadores das categorias de base costumam ser uma ajuda importante, costumam revigorar um pouco os momentos do time. Agora você vai ter uns dias pela frente para treinar. Você já usa jogadores da base, claro, mas você acredita que pode ser um momento legal para começar a integrar, puxar mais essa garotada? De repente, o próprio Leandrinho também, que você já abordou algumas vezes aqui na coletiva, que precisa estar mais acostumado ao seu estilo de jogo, chegou há pouco tempo retornando de empréstimo. Como é que você pensa aí em termos de agregar novas peças para essa sequência, essa reta final de Campeonato Brasileiro? É uma possibilidade, é sempre uma possibilidade. Mas eu repito, assim, não é fácil pegar o jogador da base lá que está jogando o Campeonato Sub-20 e botar no profissional, com o estádio cheio, no momento de pressão, e botar para jogar. Sempre que pode, os jogadores estão sendo integrados aos poucos, vem treinar com a gente. Obviamente que não dá para fazer do jeito que eu gostaria, porque os campeonatos brasileiros aí de Sub-17, Sub-20, eles foram acontecendo, então você puxa para treinar aqui, o jogador perde o jogo lá. Então, às vezes, a gente tem que escolher dar mais minutagem para os jogadores na própria categoria do que ficar aqui só treinando e deixar de jogar lá. Então, não é uma equação assim simples. Se eu pudesse, os jogadores treinariam mais próximos aqui, mas nem sempre isso é possível por conta disso que eu te disse, que os campeonatos, quando estão acontecendo lá, a gente não consegue ir desfalcando as categorias de base por conta dos campeonatos que eles estão disputando. Diniz, boa noite. Tébaro, do Grupo Globo. É muito nítido a evolução no futebol, na participação do Coutinho nesse time do Vasco. Em comparação ao início da temporada, meio da temporada, houve uma evolução física no Coutinho. A gente vê ele participando mais de todas as fases do jogo ali. Mas, por outro lado, recentemente ele tem participado menos de gols. Participações diretas, né? Assistência ou gol. Ele tem participado menos de gols. Independente de resultado de 3 derrotas seguidas, eu queria saber qual é a tua avaliação sobre as atuações recentes do Coutinho, se você tem ficado satisfeito com o que ele tem entregado, e se existe alguma cobrança para ele participar mais de gol, talvez pisar na área, enfim, alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Eu acho que a cobrança maior é parte dele. Eu acho que o Coutinho tem jogado bem constantemente. Hoje ele fez um outro bom jogo, na minha concepção. Ele foi um cara que puxou para cima o tempo todo, ele não parou. Ele depois veio jogar meio no final aí de 8, conseguiu jogar, conseguiu terminar o jogo. E às vezes, assim, o cara jogar bem de 10, como ele está jogando, não necessariamente ele vai participar toda hora de gol. Tem hora que ele dá aquela pré-assistência. Então ele não aparece na assistência e não aparece no gol. E hoje ele fez alguns momentos desses. Ele fez umas bolas muito difíceis, que a bola chegava ou no Piton, ou no Moreira, e daí saiu o cruzamento para ter a chance de gol. Eu acho que ele está evoluindo em todos os sentidos, não necessariamente o número, às vezes o número frio acho que engana um pouco. O Coutinho continua mantendo uma base de boas atuações. Contra o Fluminense, por exemplo, que ele fez uma partida brilhante, ele não participou, não fez gol, não participou de nenhuma, e não dando uma assistência. Hoje também ele está fazendo no primeiro tempo, enquanto o time tinha muito domínio, ele estava sendo talvez o principal articulador do time. Então o Coutinho, ele está, para mim, continua fazendo uma temporada muito boa. Aqui, Diniz, boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Ali, dentro desse assunto, né, em relação à questão, fator principal,
foi mais por conta da confiança, né? Os erros bobos acabam culminando nessa questão. A minha pergunta é simples: como recuperar essa confiança, utilizar esse período da data FIFA? E eu queria saber se você pretende utilizar mais o Thiago Mendes nos jogos, na sequência de jogos. Obrigado. É uma possibilidade. O Thiago Mendes, ele chegou, assim como o Matheus França, os dois chegaram muito, muito fora de ritmo de jogo, porque o Thiago saiu da França fazia já quase 3 temporadas. Ele ficou esse tempo no Catar, teve uma lesão importante. Quando ele veio para cá, já fazia um tempo que ele já não estava jogando. E jogar no Catar, com a idade que o Thiago tá, não é uma coisa simples. Se vocês lembrarem, foi assim quando o Juninho esteve no Catar, voltou aqui para o Vasco, o Felipe Maestro, mesma coisa. Você paga uma conta que o Thiago foi pagar essa conta. Assim, e ele está adquirindo o melhor ritmo, tem evoluído nos treinamentos, entrou um pouco no jogo passado e é uma possibilidade dele poder ser aproveitado. Obrigado, Diniz. Valeu.